Bom dia, galera. Então, nós vamos hoje de reforma protestante, mas para nós chegarmos até a culminância lá de Martim Lutero, né, nas 95 teses pregadas na igreja de Wittenberg, nós temos que primeiro, né, nós entendermos como que a cristandade vivia nos últimos anos, né, como a cristandade, desde o momento do fortalecimento dessa igreja até o momento das primeiras dificuldades que ela teve, né? Vamos tentar lembrar um pouquinho lá no passado. A igreja ela se fortalece, né, no fim do Império Romano, com um imperador que se converte, Constantino, e libera o culto aos cristãos. Muita gente que já era cristão de coração começa a se transformar e assumir, porque agora não é mais perseguido, principalmente as famílias mais ricas da sociedade romana. Em compensação, também o que vai ter de pessoas que acabam se tornando adeptos da fé cristã, simplesmente porque o imperador, né, era convertido ao cristianismo. Não estamos aqui questionando se era um fato político ou não, isso é outro questionamento, né, quando a gente estuda sobre essa conversão de Constantino. Depois, após ele, a gente vai ter outro imperador, Teodósio, que vai transformar no cristianismo como a religião oficial de Roma. A gente vai ter toda a estrutura construída da Igreja Católica Apostólica Romana e depois da figura do papado. Bem, isso vai percorrer do fim do Império Romano até o período da Alta Idade Média, em que os povos germânicos foram se cristianizando e muitos deles, a única unidade que tinham entre eles, com a Europa fragmentada até surgir o Império Franco, é o cristianismo, através da Igreja Católica Apostólica Romana. Depois a gente vai ter, né, o período posterior ao Império Franco, período feudal, que de novo a grande unidade dessa estrutura está ligada à Igreja Católica. Diante da fragmentação política da região, né, a descentralização do período feudal, em cima dessa construção, dessa situação toda, a igreja ela se fortalece. Ela na verdade, ela que vigia desde o nobre até o servo, até o camponês, ela que controla a vida desde o nascimento até o falecimento. A gente já falou isso quando falamos de Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Bem, apesar de tudo isso, dentro desses períodos, a igreja ela vai enfrentar resistência de alguns grupos. Perdão, gente. Não só os grupos de outros tipos de culto, como a gente vai ver, os celtas e outros grupos que seguem outras religiões pagãs, mas dentro do próprio seio da igreja, ela vai enfrentar algumas dificuldades. E as primeiras dificuldades ela vai criar, né, o Tribunal de Santo Ofício, a Santa Inquisição, para o enfrentamento desses grupos considerados heréticos por eles, né? Alguns vão ser punidos até a morte, outros vão sofrer outros tipos de punições. Mas a igreja vai ter esse enfrentamento contra esses grupos heréticos. A gente viu falar lá do nestorianismo, né, o monofisismo, crenças até dentro do cristianismo, mas de doutrinas diferentes ao seio da igreja cristã, nesse momento, a Igreja Católica Apostólica Romana. A gente vai ter, né, nesses momentos, a primeira crise da igreja, a primeira crise forte, lá no século XI, começa, mas termina no ano de 1054, o primeiro rompimento da igreja cristã, e é um rompimento mais político do que dogmático, né? A igreja católica ela vai se transformar no ocidente, a igreja católica apostólica romana, você vai permanecer, né, com o papado em Roma, e o oriente, a igreja ortodoxa cristã, com a figura agora da liderança do patriarca, né? A igreja ortodoxa ela é submetida ao poder político da região, né, que seria o Império Bizantino, enquanto o Ocidente continua com uma igreja independente, às vezes até mais forte do que os próprios nobres, né, que intervia muito nos assuntos políticos da região. Bem, a gente vai ter outra crise muito forte no século XII, entre o século XI e XII, que é um movimento chamado de cátaros, também conhecidos como albigenses, né, por causa da região de Albin, que é a região que eles vão começar esse movimento. Esse movimento é muito no leste europeu e é um movimento que não é considerado como precursor da reforma, porque eles também vão ter muitas diferenças com os reformadores.
né? Até porque eles acreditavam numa crença meio yin e yang, né? Um Deus mau e um Deus bom. O Deus do Velho Testamento era o mal e o Deus bom era o Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, era uma crença um pouco conflitante com o pensamento católico, como até o pensamento protestante que vai surgir depois, né? Os cátaros, eles vão ser um grupo muito grande, muito forte. A igreja vai combater com veemência, né? Até acabar com esse grupo. E aí a gente vai ter outra dificuldade, vai ser no século XIV. E aí, antes da dificuldade do século XIV, a gente tem um caso em especial no século XIII, que é o caso de Francisco de Assis, né? Considerado por alguns um precessor de uma reforma dentro da igreja, porque, na verdade, Francisco vai ser o criador da grande ordem mendicante dos franciscanos. E é uma ordem que vai se preocupar com os grupos mais pobres, que já havia questionamentos contra o luxo, né, a opulência e enriquecimento da igreja católica. Então, esse movimento interno dentro da igreja, só que Francisco ele vai permanecer dentro da igreja, né, e vai ser, na verdade, permitido ele criar uma ordem mendicante, né? E aí você vai começar a própria construção das ordens dentro dessa Idade Média, né? E Francisco vai ser uma forma de uma pequena reforma interna. A gente tem que sempre lembrar, gente, que estou falando aqui com meus queridos alunos, que eu sei que temos católicos, protestantes, que não está se discutindo religião. Estamos discutindo a questão histórica dessas religiões. Porque a própria Igreja Católica, pós-reforma protestante, a gente vai falar isso mais à frente, ela passa por uma reforma católica, conhecida como contra-reforma, né? Então, continuando o que a gente estava falando, século XIII Francisco, no século XIV a gente vai ter outra crise, e outra crise mais política do que religiosa. É o cisma do Ocidente, que vai influenciar até quando a gente falar aqui dois precursores da reforma. Por quê? Nesse século XIV, a gente vai ter o cisma do Ocidente, que chega um momento a ter 3 papas na cristandade católica ocidental. E isso por quê? Por questões de disputas da nobreza e disputas que vão influenciar a questão do Papa, né? Vai ter um rei que vai prender um dos papas de Roma, vai levar para Avignon. Você vai ter um papa em Roma, e depois vai ter um papa na terceira região ali da Boêmia. Então você vai ter 3 até que se resolva num concílio que já acontece no início do século XV, né? Período até que a gente vai ter o fim trágico de John Hus, né? Em que você vai ter de novo o papado unificado com o papado de Roma. Então essa disputa é uma disputa que não é nem dentro tanto do seio da igreja, mas sim entre a nobreza que começa a questionar as intervenções da igreja cristã, né, da igreja católica nesse momento, e aí começa o conflito entre nobreza, reis, né, e isso é o início das formações desses estados modernos que a gente vai falar mais à frente, e as lideranças eclesiásticas. Bem, agora vamos para os precursores antes de Lutero. A gente tem aqui a primeira figura lá no século XII de Pedro Valdo, um comerciante muito rico que vai criar uma comunidade conhecida como os Valdenses, né, na região da França, lá em Lyon, né, Olympique de Lyon, quem lembra no futebol, né, onde Juninho jogou durante muito tempo, Juninho Pernambucano, que teve tanta história com o Vasco, né? Lá naquela região de Lyon vai se criar essa religião dos valdenses. E Pedro Valdo, ele vai, apesar de, ele vai criar uma religião muito ligada à pobreza, apesar de ser rico, né? Como se vivesse no tempo dos apóstolos, em que eles viviam, né, como se fosse uma ideia igual de Francisco, uma ordem mendicante. E a comunidade de Pedro Valdo, ela vai em alguns momentos crescer, em alguns momentos ela vai ser perseguida pela Igreja Católica, vai quase ser extinta, mas para você ter ideia, essa religião existe até hoje na Europa e até em pequenos grupos no Brasil e espalhados pelo mundo. Os valdenses, eles permanecem até hoje. Durante a reforma, eles vão aderir aos reformadores, né, até como proteção para o crescimento deles, mas hoje eles são uma ordem mais independente do que seguidores da reforma. Bem, aí a gente vai ter os 2 grandes precursores para Lutero. Um vai ser o teólogo, né, John Wycliffe, todos os 2 professores universitários. O John Wycliffe, né, na Inglaterra, vai ter grande diferença que ele vai ser o primeiro a questionar esse poder da igreja de intervenção
nas coisas políticas. E é claro que ele vai ter apoio, porque na verdade ele é inglês, ele vive na Inglaterra. E o John Wick vai ser até isso que vai proteger a vida dele, né? Porque apesar de ele ser condenado pela igreja, ele está em território britânico e por isso ele vai, né, durante muito tempo, falar da sua forma diferente de pensar. E ele vai questionar algumas coisas também, algumas doutrinas católicas, vai ser o grande precursor desse movimento e vai influenciar outros. Tanto é que John Hughes, no século XIV, mais do meio para o século XV, ele é um dos discípulos de John Wycliffe no campo ideológico. John Hughes é na região da Boêmia, a região que hoje seria, né, região ali da República Tcheca para a Eslováquia, né, que na época pertencia ao Sacro Império Germânico, né, e essa região, o John Hughes ele vai começar essa pregação, né, aonde que ele vai ser perseguido, vai enfrentar uma situação muito difícil nesse período aqui até do cisma do Ocidente, vai ser condenado e vai ser queimado na fogueira. E segundo alguns, existe a lenda de que ele tenha profetizado a vinda de Lutero, né, o aparecimento de Lutero mais à frente. Tipo assim, que a igreja não conseguiria calar nesse movimento reformador dentro dela. Então, John Hughes vai ser extremamente importante. Ele vai morrer, mas vai ter um movimento que vai permanecer chamado de Hussitas, que vai continuar e vai ser ali um local onde a reforma vai encontrar, né, espaço para crescer. Então esses aqui são os primeiros precursores, né, do movimento que aí sim, lá no século XVI, né, com Martim Lutero, vai ser a culminância. Isso vai ficar para o próximo capítulo dessa história que a gente vai falar. Um abraço, até a próxima.